Uma das vezes, eu nem lembro quem, mas foi um desses homens, esses servos de Deus tão cuidadosos, né, com a vida espiritual da sua própria igreja, né? E ele fala dos misticismos que se coloca sobre o peso da ceia do Senhor muitas vezes. Cria-se tanta coisa em torno da ceia, sendo que a ordem é celebrar. Mais do que se possa buscar nos elementos. E aí nós, batistas, cremos que Deus confere algum tipo de graça, sim, até pelo fato da participação, pela obediência, sim. Mas muito mais do que tantos misticismos que coloca na ceia, está uma obediência em participar e celebrar. Isso é importante. E às vezes isso não é observado. É observado outras coisas, né, que a ceia possa agregar, que nem tem sentido bíblico. Que bom que a gente pode fazer isso com consciência. Seguindo em frente, abram suas Bíblias, meus irmãos, no Evangelho de João, por favor, capítulo 8. E aí, nós vamos ver os versos 21 até o 30. Fica aparecendo nesse contexto de João 8, principalmente a partir do verso 12 em diante, que Jesus seja um pouco repetitivo. Não é isso que acontece, tá? Ele está numa batalha enorme com uma liderança judaica que tenta de todas as maneiras desfazer a obra de Cristo como Filho de Deus. Na verdade, eles não acreditam, eles eliminam a possibilidade das afirmações de Jesus ser Filho de Deus, a sua procedência ser do céu, ele ter parte com Deus o tempo todo, ele ser o Filho que Deus mandou para salvar e resgatar. O tempo todo a luta deles é não olhar para Jesus senão como um homem da Galileia, um homem de uma região árida, pobre de profetas. Assim, historicamente, embora houveram profetas, sim, da Galileia, muito poucos. Uma ênfase em um homem, Jesus, filho de um carpinteiro, um homem pobre, uma família simples. As questões eram: é possível ali ter alguém que possa ser chamado de profeta? É possível um homem desse ser um profeta de Deus? Essas discussões, elas perduraram nesse capítulo 8, já desde lá de trás, quando Jesus cura aquele homem no capítulo 5, lá no tanque de Betesda, e trava-se uma luta tremenda entre Jesus e aqueles homens, na verdade aqueles homens perseguindo Jesus. Acontece o milagre dos pães, né, e os peixinhos, mas no próprio capítulo 6, Jesus vai falar: vocês estão atrás de mim, não pelo milagre que aconteceu, mas porque vocês querem pão, porque viram em mim uma fábrica de pão, uma padaria. E assim, meus irmãos, é a forma como eles olharam para Jesus. É interessante, nesse texto que nós vamos ler, a cegueira, o grande problema de uma base teológica equivocada, como quebra todas as possibilidades de você compreender as verdades do Evangelho. Para muitas pessoas, algumas verdades, alguns ensinos são difíceis de ser aceitos, porque ele já adquiriu, ele já preconcebeu alguns ensinos errados, e que lhes são favoráveis. E aí, quando é confrontado com as Escrituras, encontra dificuldade de assimilação e de mudança, produz resistência. Não é diferente aqui, e não foi diferente na minha própria vida por muitos anos, as resistências às próprias verdades de Deus. Vamos ao texto para a gente perceber. Eu queria que você pensasse, a partir desse texto, nós vamos lê-lo agora. A ideia que o texto vai trazer é conhecer a Cristo, crer nele e ser liberto do pecado. Essa é uma intenção que Cristo vai trazer nesse texto, que o homem o conheça, que por meio dele, o homem em Cristo, né, ele possa crer em Cristo. E essa é a mensagem de João o tempo todo. E crendo em Cristo, seja liberto. Isso está lá no capítulo 20. Esse é o propósito da carta, ou do Evangelho de João, para que creio e crendo sejam salvos, tenham a vida eterna. João 20, 30 e 31 ali.
E aí aqui não está diferente disso, e ele começa no verso 21 dizendo o seguinte: de outra feita, ou seja, mais tarde, em outro momento, lhes falou dizendo, Jesus, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir. E olha o perigo de uma base teológica equivocada aí no verso 22, então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque ele diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu Jesus: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Mais uma vez o perigo de uma estrutura religiosa desvirtuada, distanciada das verdades centrais das Escrituras. Eles não conseguem perceber que Jesus vem de Deus e falava por parte do Pai. Verso 28, disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele, ou seja, creram no Senhor Jesus Cristo. Bem antes, meus irmãos, e depois também desse evento, ali do evento do perdão daquela mulher, que ela foi apanhada em pleno adultério. Nós estudamos pela manhã, num desses domingos, versos 1 a 12 do capítulo 8, Jesus ele faz dois pronunciamentos interessantes, antes desse momento e depois desse momento. Lá no 7:37, ele vai dizer que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, mate a sua sede. Mas Jesus está falando de forma metafórica. Ele está dizendo: se alguém tem sede, que sede? Não é uma sede de água, mas é sede de espírito, e todos estavam sedentos. Eu tenho o caminho, o meio de saciar a sede de vocês. Mas no 8:12, que é logo após o evento que acontece com aquela mulher que é apanhada em pleno adultério, ele vai dizer algo mais: eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais andará em trevas. E são duas afirmações muito sérias e importantes para nós que cremos em Jesus Cristo, porque Jesus é aquele que mata a sede do homem que está com sede, e Jesus é a luz do homem que está em trevas, homem e mulher. E só nele nós encontramos esse alívio e essa libertação verdadeira. É a partir de Jesus que a igreja sobrevive. Então a igreja ela está fundada sobre Jesus e ela está orientada sob Jesus. Não tem como você sair de Jesus Cristo e se isolar e viver só nominalmente. Com Cristo não existe uma possibilidade de um acordo nominal. Precisa de fato viver Cristo, compreender o Evangelho. Então, de certa forma, nós vamos compreender pela palavra de Deus que esse Jesus, o Cristo, ele é a provisão para a sede espiritual, bem como para a falta de visão espiritual do homem. E como única solução para esse grave problema que aflige o homem, o ser humano, a partir desse momento, meus irmãos, ocorre o discurso que Jesus faz, onde ele vai reivindicar a sua autoridade divina, a sua procedência, a sua filiação, a sua relação com Deus,
Portanto, ele vai ser comparado aqui com Abraão, comparado pelos judeus, né? E ele vai falar da sua superioridade a Abraão, quase que idolatrado. Eu não vou falar idolatrado, porque o judeu ele tomava alguns cuidados com isso, mas eles vão falar mais lá adiante. Nós temos como pai Abraão, né? Quem é você? Esse pronunciamento a partir do verso 21 que nós lemos aqui até o final do capítulo 8, meus irmãos, vai fazer com que aqueles judeus desejem mais uma vez matar Jesus, matá-lo apedrejando-o. E eles não conseguem fazer isso. Por quê? Por diversas vezes as Escrituras vai dizer o seguinte: ainda não era o tempo de Deus. E nós temos visto hoje pela manhã, algumas vezes foi falado sobre essa questão, o tempo apropriado de Deus fazer o que Ele faz. Na vinda de Cristo, em todo aquele preparo, o Lucas trouxe um estudo muito bom sobre o princípio, né, do Evangelho, como o mundo estava preparado para receber o Evangelho. Pastor Fábio pregando, ele vai fazer esse caminho, né, de todas as coisas acontecendo e Deus preparando o mundo para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então há um tempo em que Deus prepara as coisas, e não adianta eles quererem levá-lo à morte antes do tempo e da permissão de Deus. Nós vimos o texto de hoje ainda lembrando que o Senhor é o Deus da vida e o Deus da morte, o Deus que dá saúde, o Deus que tira a saúde, porque Ele é o Todo-Poderoso. No 13 ao 20, nós já passamos por esse texto aí de João 8, ele vai terminar, os fariseus perguntando a Jesus quem era o pai dele, quem é seu pai? Porque para eles, meus irmãos, Jesus era um homem galileu, como eu falei agora há pouco, ele não poderia ser um profeta, muito menos ele ter alguma ligação de messiânica, uma ligação com Deus, não dá, não pode, isso é quase que impossível. E eu lembro que das vezes passadas nós fizemos essa relação de alguém que está tão próximo, mas não vê Cristo, não o serve, estando tão próximo dele. Eu fiz uma citação nos domingos passados aí, de uma música que nós cantamos muito aqui, tão perto do reino, mas sem salvação. Isso é muito mais comum do que nós podemos imaginar. Porque para eles Jesus é de uma família comum, apenas isso. Mas Jesus o tempo todo está falando do Pai Celeste. E eles insistiam em saber quem é seu Pai terreno. Por isso Jesus vai afirmar que se de fato eles o conhecessem, eles também conheceriam o Pai. No verso 19 você vê isso, nós não lemos ele agora. Se vocês conhecessem o Pai, me conheceriam também. Esse é o grande problema. Vocês não me conhecem, mas na verdade vocês não conhecem nem o Pai, que vocês citam tanto o nome de Deus em todo o tempo. Eles saberiam que Deus, o Pai e Jesus são um, como ele fala lá em 10:30, eu e o Pai somos um. Agora, para a gente pensar, meus irmãos, com o impacto que aqueles judeus tiveram, eles viram muitos milagres. Só na leitura do livro de João, do Evangelho de João, até agora, nós presenciamos, já pregamos diversos milagres. A transformação da água em vinho, ali no capítulo 2. Teve o tanque de Betesda, quando ele cura aquele homem, que estava há 38 anos ali, mendigo, precisava ser levado, trazido, vivia dessa forma. Jesus, ele multiplica os pães, mas a Bíblia ainda, para a conferência deles, a Bíblia afirma que Jesus, quando eles olham a procedência de Jesus, olhando para os milagres, vendo a semelhança dele com o profeta, bastava eles olharem, aquele homem é descendente de Davi. Este homem nasceu numa cidade profetizada para o Messias, que é Belém de Judá. Não, nenhuma dessas coisas eram suficientes para mostrar e apontar para eles que estavam diante do Messias, o Salvador. Nada disso era suficiente, era simplesmente um galileu. Eles já tinham as suas bases teológicas estabelecidas. E isso acontece no meio evangélico, no meio cristão, melhor pensando.
Como eu disse, se criam já algumas regras, nós criamos algumas regras, e nós vemos muitas denominações fazendo as suas próprias regras e usando elas como base para a sua fé, coisas que Deus não aprova. Eles já tinham suas prioridades religiosas, e aí o grande perigo de um cristianismo pervertido, um cristianismo mudado, um cristianismo deturpado, sempre vai afastar as pessoas da verdade do Evangelho. Meus irmãos, eu não lembro com quem eu conversava ontem, mas a gente estava falando assim: antigamente, você falava do Evangelho para alguém, normalmente essa pessoa era alguém que não conhecia de fato a Cristo. Ela tinha vários problemas, ela tinha religiosidade muitas vezes, mas ela não conhecia Cristo. Ela vivia o pecado, ela não compreendia o que é crer, o que é salvação, o que é libertação. Então você chegava para ela e falava do Evangelho, ela ouvia, ela falava assim: realmente eu sou essa pessoa que precisa. O que acontece hoje? Muito difícil você ter em qualquer igreja, tá? Aqui, qualquer igreja, pessoas que não sejam oriundas de uma igreja, não tenha sido batizado. Houve casos de pessoas que foram batizadas em diversas igrejas. Esse dia eu ouvi de alguém que foi batizado em mais de 4 igrejas. Todo mundo vai e batiza, todo mundo vai e batiza. Vocês percebem a grande confusão? Aonde está a grande confusão? O que está sendo ensinado? Que evangelho que essas pessoas estão recebendo? Cabe a nós não ficar olhando isso, mas nós fazermos o que é certo. Essa é a nossa responsabilidade como igreja de Jesus Cristo. Nesse sistema de não compreender a verdade, as pessoas acabam aprendendo regras para adorar. Eu estou trazendo bem para o contexto nosso hoje, mas elas não adoram como Deus deseja ser adorado. Esse é o grande perigo. Nós criamos uma igreja, nós formamos a nossa igreja e criamos nosso sistema de adoração. Mas quando você coloca sob a luz do Evangelho, não reflete o Evangelho. Está falto, está falho. E esse é o grande perigo. Aí então, do versos 21 ao 30, Jesus vai falar do seu afastamento. Ele fala assim: eu vou sair. Ele está dizendo, ele está dando uma mensagem para eles: estou indo embora. Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Ele já havia falado isso lá atrás, no 7, um pouquinho mais atrás. Ele usa expressões bem semelhantes, que ele vai falar que eu estou saindo, né, vou me retirar também. E essa, meus irmãos, é um sentido de uma separação transcendental. Jesus não está falando apenas de um afastamento físico para aquele momento dos olhos dele. E esse é o grande problema, porque eles não tinham a afinidade com Deus e com as esperanças que Deus deu nas Escrituras. Portanto, eles não compreendiam. Cada vez que Jesus falava, mais problemático ficava, mais embolado ficava a coisa, porque eles traziam para uma tradução literal das palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus está falando de algo futuro, porque ele está falando, na verdade, aqui, embora não há citação, mas essa é a referência pelo contexto. Ele está falando de coisa que vai acontecer. Ele está falando da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão até o céu. E eles não podiam, de fato, acompanhar Jesus de uma forma óbvia. Mas Jesus está falando e deseja chamar a atenção deles para coisas muito mais profundas e sair da superfície, mergulhar nas Escrituras, no Evangelho, e não ficar apenas superficialmente. Normalmente, meus irmãos, muitos crentes gostam de superficialidade, coisas ralas. Isso não é bom. A leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, leitura de bons livros bem teologicamente consistentes, nos ajudam a compreender melhor o Evangelho. Ouvir mensagens bem fundamentadas ajuda-nos a compreender melhor o Evangelho e criar uma base teológica para a nossa fé. Mas muitas pessoas gostam do raso. Eu li um livro de um pastor faz anos, isso talvez mais de 30 anos, né? Que ele fala justamente do crente na superfície, o pastor Lécio Dornas, um pastor batista. Lá no capítulo 13, ele fala alguma coisa semelhante, porque ele fala para os discípulos que ele vai embora também.
Ele fala: para onde eu vou, vocês não poderão. E é interessante que aqui ele está falando para aqueles judeus que não criam. Lá no capítulo 13 ele fala para os discípulos que criam. E qual é a diferença? Meus irmãos, para os discípulos, Jesus está falando claramente num contexto temporário. Eu nem vou ler o texto. Ele está falando: por enquanto vocês não podem ir comigo. Para os seus discípulos, ele vai dizer isso. Você vai encontrar isso no capítulo 13, verso 33 em diante. Por quê? Porque ali Jesus trata e define seus discípulos e como filhinhos. São aqueles íntimos que ele chamou e que creram, e que agora ele chama de fato para a vida eterna. Esses daqui a um tempo estarão com ele para sempre. Mas os que não creem, não. Porém, esses judeus aqui, ele trata de uma separação que ela vai se dar para sempre, porque eles rejeitam o Messias. Eles rejeitam claramente a mensagem do Messias e a afinidade, a ligação de Cristo com Deus Pai. Ele vai dizer que eles hão de perecer nos seus pecados. Na verdade, não é seus pecados, vocês perecerão no seu pecado. É diferente de seus pecados. Esse é o pecado que está no singular, que Jesus está falando: vocês vão perecer no pecado da incredulidade de vocês. O pecado no singular aqui é uma ideia de aqueles que não creem em Jesus, e por não crer, perecerão, morrerão, no sentido de uma condenação eterna, porque não creram em Jesus. Esse é o pecado da incredulidade que tanto a Bíblia fala o tempo todo. Eles não vão entender, porque eles não desejam conferir, eles não querem enxergar. O verso 22 fala disso. Eles não querem ver a procedência de Jesus como divina, eles não querem crer em Jesus como sendo a verdade. Inclusive, meus irmãos, eles deduzem no verso 22, aí na verdade eles falam que Jesus, eu acho que ele quer sair para algum lugar porque ele vai se suicidar. E essa palavra, essa ideia para o judeu de suicídio é uma coisa terrível. Para eles olhavam para o suicídio como um pecado terrível, e eles usam isso para Jesus. Outro momento eles chamam Jesus de quê? Como descendente de filiação do diabo, do demônio. É terrível. Agora ele vai se suicidar. Então há uma forma de chamar Jesus, na verdade, de um pecador. Todas as deduções desses homens jamais conferiria com o grande amor do Pai em levar Jesus Cristo, seu Filho, até a cruz pelo pecado do homem, capaz deles olharem para Deus como aquele Deus que conduz alguém para a cruz no meu lugar. E aí, meus irmãos, o judeu ele estava tão acomodado com o seu patriarcado, a sua descendência, a sua filiação judaica, que eles não entram, nesse caso aqui, como parte da aliança. Eles não fazem parte da aliança através de Cristo. Eles perdem a maior oportunidade que alguém pode ter na vida, de firmar uma aliança de salvação com o Senhor Jesus Cristo. Jesus então vai deixar muito claro que eles, diferentemente do próprio Jesus, eles pertencem a este mundo decaído, por isso eles se comportam assim. Vocês são aqui de baixo, você pertence a esse mundo decaído. E Jesus está falando uma verdade, porque o mundo decaído significa que o homem pecando contra Deus em desobediência lá no Éden, ele cai. Ele sai da esfera do convívio com o santo, ele cai, ele peca, e ele não tem mais relação com o santo, que é Deus. O homem se contamina e precisa agora ser purificado. Ele nem consegue fazer nada para se reatar a sua fé e a sua relação com Deus. Portanto, ele passa a fazer parte desse mundo caído, desse mundo pecado, esse mundo condenado, sempre rebelde a esse amor gracioso de Deus, do Criador. E eles agem assim porque eles obedecem o próprio pecado.
E a única maneira de serem libertos. É interessante que Jesus faz algumas observações ao longo do livro de João, né? Mas algumas coisas vale a pena a gente lembrar. Lá no 6,45, vai lembrar que uma forma do homem se aproximar e reconciliar com Deus é nascendo de novo. Ele precisa nascer de novo. Ele não consegue fazer isso, é uma obra de Deus através de Cristo. Ele precisa também, como ele diz no 3,35, ele precisa encontrar, nascer de novo no 3,35. Ele precisa ser ensinado por Deus no 6,45. O homem que não é ensinado por Deus, ele se perde. Aqueles que não desejam ouvir Deus e aprender de Deus vão tomando caminhos por suas próprias decisões. E não falta orientador, não falta pessoas ensinando errado, ensinando a sua própria teologia. Isso é muito perigoso. A gente precisa muito calçado, meus irmãos, ter aonde sermos bem alimentados, sustentados, para a gente cuidar da nossa fé. E Deus nos dá essa oportunidade. Ele vai dizer ainda, o Evangelho de João no capítulo 14, verso 6, vai dizer que a forma desse homem ser alcançado e ser trazido de volta para Deus, encontrando Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, e tantos outros textos que a gente podia citar aqui. Então precisa de um encontro com Jesus. E é nesse contexto então que Jesus vai repetir para eles que eles morrerão condenados, agora sim, nos seus pecados. O pecado da incredulidade afasta o homem de Deus, ele é condenado, e o homem passa a viver, nos seus pecados, morre nos seus pecados. Ele não se importa com o Deus Santo. O pecado da incredulidade, isso é um perigo, né? O pecado da incredulidade desencadeia todas as possíveis formas, então, de corrupção moral. A pessoa que não crê, ela está sujeita. Não quer dizer que não haja pessoas boas moralmente, mesmo não sendo crentes, mas ela tem um grande problema por não crer em Jesus. Vai desencadear na sua vida outros pecados, até o próprio orgulho de dizer que eu não tenho pecado, ou de dizer eu sou uma pessoa boa, eu não bebo, não fumo, não roubo, então eu vou para o céu. Só quem nos faz ser melhor diante de Deus é Cristo Jesus. Então, a incredulidade vai desencadear uma porção de perversidade moral, e aí entra apoio a causas antibíblicas, causas anticristãs, pautas que são anticristãs. Por quê? Porque há incredulidade na prática cristã dessa pessoa. Então, mais uma vez, dessa forma, Jesus vai trazer à memória deles aquela expressão muito comum: eu sou. No grego é muito usado, muito repetido, ego e mi. Quando você estuda grego, na faculdade pelo menos, né? Eles param no ego e mi, eu sou, o tempo todo, para tratar dessa expressão. E essa expressão, eu sou, Deus vai usar ela em Êxodo, quando Moisés fala: como que eu vou te apresentar para o povo que nem te conhece? Né? Não é que o povo não conhecia Deus, eles ouviam falar de Deus, mas agora eles vão ouvir um Deus que vai libertá-los. E Deus fala: eu sou. Diga-lhes que eu sou o que sou, que vai libertá-los. E essa expressão, meus irmãos, essa expressão, o eu sou, Jesus vai usá-la diversas vezes. Alguns até não associam tanto ela com o que aconteceu lá em Gênesis, mas é uma realidade quando Jesus fala que ele se identifica com Deus, que ele é o Filho de Deus, que a sua procedência é divina, a expressão eu sou vai identificá-lo como o Deus presente na terra, o Deus que liberta, o Deus que salva, o Deus que tira do cativeiro. É bem parecido com o que Deus vai fazer lá no passado com o povo judeu lá no Egito. Então Jesus está anunciando que ele é o único vínculo entre Deus e o seu povo, e ele vem da parte de Deus. Qualquer pessoa que nasce, ainda que imagem e semelhança de Deus, porque a Bíblia nos ensina que todos nós nascemos imagem
e semelhança de Deus, todas as pessoas elas nascem sob condenação, sob o efeito da queda. Seria uma boa notícia se eu pudesse falar hoje aqui, irmãos, mudou tudo. A partir de hoje, Deus deu uma revelação nova e aqueles que nascerem a partir de hoje vão nascer não mais com a marca do pecado. Não é verdade. Todos que nascem sob o efeito de pecado. Já acompanhou a vida de um bebê? Claro que você já acompanhou. Então vai observando. É uma gracinha, né? Eles começam, todos são gracinha, meus irmãos, todos. Bebê é uma delícia, né? Mas eles começam bonzinhos, meigos, uma maravilha, e vão crescendo. Daqui a um tempo eles dão um tapa, né? Daqui a um tempo ele começa a dar sinais de que egoísmo, é tudo para mim, eu não quero dividir, e agride os outros da idade dele também, começa a agredir, ele se torna antissocial na sua escolinha, tudo é ensinar, é tudo ensino. Mas por que acontece isso? Porque nasce sob a marca e a regência do pecado, precisa de Cristo, precisa de conversão, todos nascem assim. Aliás, Romanos não nos dá uma boa notícia, né? Não há ninguém que não erre, que não peque, que não cometa injustiça, não há um justo sequer. Romanos 3, de 9 em diante. Ele vai concluir no verso 23, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Todos precisam, então, da mediação do eu sou, do Senhor, do Jesus Cristo, que é Deus, que só Ele pode salvar e mediar a nossa situação diante de Deus, para o perdão dos pecados. Isso envolve o que? Fé, e envolve arrependimento. Nós precisamos chegar nessa condição, e às vezes, meus irmãos, quando é pulado etapas das igrejas, e não há uma percepção de que alguém se converteu de fato a Cristo, e a igreja o aceita na sua membresia, e a igreja não mede, não julga a sua decisão de uma forma muito clara e evidente, essa pessoa pode vir para o meio, e ela não concorda, e a sua vida é uma vida muito desregrada, ela não entende muito. Isso pode acontecer de várias maneiras, mas pode ser que o grande problema seja na raiz de não ter havido de fato uma transformação real. Em alguns casos é pecado, como nós somos pecadores que pode ser corrigido e trabalhado. Mas e quando não há conversão? Olha que perigo, né? Só Cristo pode nos libertar, e precisa haver esse arrependimento, essa mudança, essa fé, esse arrependimento. E eles vão perguntar para Jesus: quem és tu? Porque ele vai falar: eu sou. Talvez na hora, será que eles tiveram um tino? Ele está dizendo que ele é o eu sou? Lá de Êxodo? Que ele é o Pai? Ok, né? Mas quem és tu? Quem é você que está falando conosco? Jesus então, meus irmãos, vai demonstrar autoridade quando ele afirma lá atrás, por exemplo, que ele é a fonte da água que jorra para a vida, que ele é a luz, né, que ilumina o mundo em trevas. Mas eles sequer tiveram trabalho de conferir, eles sequer tiveram trabalho de aferir esse Jesus que faz milagre, esse Jesus que fala essas coisas, mas que multiplicou pães, curou pessoas, tem uma ascendência profética. Não, isso não importava, eles nem cogitaram olhar isso. Aí dos versos 26 a 29, Jesus vai testemunhar para eles da sua identificação com o Pai. E Pai aí é Deus, não há a palavra Deus, ela não aparece aí, mas esse é o sentido. E Jesus foi bem, ele estava sendo objetivo, apesar de não parecer, talvez até parecer irônico, mas não era isso. Jesus estava falando que ele tinha de fato parte com o Pai, e dentro de todo o contexto do desenvolvimento do seu próprio ministério, eles precisavam olhar para ele: de fato, esse homem tem a ver com o Pai, e nosso Pai é Deus. E se ele é o Filho de Deus, e ele tem ligação com Deus, ele é o nosso Salvador. Essa tinha que ser a conclusão natural para aquelas pessoas ali. Mas por filiação divina, Jesus vai dizer, né?
vai mostrar que apresenta-se justamente no fato de que ele faz, de que ele julga e ele vive segundo a vontade do Pai e não dele mesmo. Ele está dizendo o seguinte, ele está trazendo agora para a conversa que eu sou de procedência divina. Tudo que eu faço vem do Pai. E aí Jesus quer dizer o seguinte, há uma testemunha que vocês tanto gostam de ver. Quem testemunha que você é filho de Deus? E ele está começando a mostrar, né, que há alguém que testemunha tudo o que ele faz. Ele não faz julgamento dele mesmo. Ele julga pela vontade de Deus. E aí, meus irmãos, leiam o Sermão do Monte. Jesus, por diversas vezes, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele vai fazendo correção em cima de correção do que eles faziam em relação às Escrituras e do que deveria ser feito de fato em relação às Escrituras. Ao fazer segundo a vontade do Pai, que é a palavra de Deus, Deus então se torna a sua testemunha. Não há uma testemunha maior do que o próprio Deus. E aí a gente depara com essas coisas que eu citei agora do Sermão do Monte, né, que ele faz e fala segundo Deus orienta. Assim então ele diz que quem o enviou é verdadeiro, e ele transmite a verdade desse que é verdadeiro, que ele está falando do Pai, que é Deus. Essa verdade então, meus irmãos, ela vai expor as deficiências das crenças e das práticas deles que são pecaminosas. Quando se começa a inserir a verdade, começa a haver luz e começa então a mostrar os erros, as deficiências da vida de uma pessoa e na sua própria prática religiosa. E é assim que Jesus faz com qualquer um de nós. O dia que eu entendi, Jesus mostrou as minhas falhas, os meus pecados, o quanto eu tinha tanta religiosidade e não conhecia nada dele, o quanto eu falava de Deus e das coisas de Deus, mas não o conhecia, vivia tão longe de Deus quanto qualquer ateu, estando dentro talvez de uma igreja. Então a verdade começa a expor os nossos pecados, a nossa própria vida. Então, diante da palavra, da sua palavra, nós somos confrontados com os nossos pecados para o nosso próprio bem. A primeira coisa que acontece é essa. Se eles não dão oportunidade, eles não vão enxergar o pecado deles, mas há um orgulho, há uma ascendência abrâmica, há uma história, e há tanta coisa aí que não permite que se enxergue o Salvador, que está tão próximo, eu diria, diante deles. E aí Jesus vai partindo para o final, ele vai dizer, né? Ele vai lembrar aqueles homens, no verso 28, que eles se recordariam da sua relação com o Pai, que é Deus, né? Quando eles o levantassem, quando ele fosse elevado. E a ideia aí, meus irmãos, é cruz. O eu sou seria crucificado. E aí, Jesus está falando já no momento tardio para eles. Eles verão, mas eles não terão a oportunidade. É como se pela própria descrença deles, eles veriam o filho levantado e confirmariam, ele é ele mesmo. Mas sem fé, sem crença, sem salvação. Um acontecimento tardio para esses homens. E essa cruz seria a elevação, a cruz seria a exaltação de Cristo, porque consumaria o plano salvador. Toda a necessidade, toda a maior necessidade do homem seria consumado na elevação. Vocês verão o Filho sendo elevado lá na cruz, e esse era um grande momento de exaltação do Filho de Deus, quando o justo morreria pelo injusto, proporcionando para aquele que nele crê essa reconciliação com Deus e a certeza da ressurreição para a vida eterna. Então Jesus está falando coisas profundas aqui, na verdade ele está trazendo ensinos profundos que eles precisavam atentar, senão eles estariam perdidos para sempre. O resultado do ministério de Jesus, então, meus irmãos, ele não está ligado diretamente à própria inteligência de Jesus Cristo, nem à sua autoridade, nem mesmo ao seu poder propriamente. O resultado do seu ministério
mas explicitamente quando ele é erguido na cruz pelo nosso pecado. É totalmente diferente o caminho, é o caminho da humilhação. E é ali que Cristo é exaltado, é ali que Deus exalta o Filho quando ele é crucificado na cruz e ele é sepultado, e depois ele ascende ao céu. É uma visão totalmente contrária até para nós, quando nós não entendemos. Por que mataram o Filho de Deus? Você nunca fez essa pergunta? Eu já fiz. Por que precisaram matar Jesus na cruz? Eu dizia o seguinte: é um ato de tremenda crueldade, porque não enxergava Jesus como consumação das bênçãos de Deus para a vida daquele que crê. Esse texto, então, ele termina dizendo que depois de ele dizer essas coisas, muitos creram nele, e no verso 30, e essa crença aí, meus irmãos, pode até ser uma crença duvidosa, a Bíblia só relata, ela não fala dos resultados, porque quando você continuar lendo, mais adiante nós vamos ler, mais outro dia, a gente vai perceber que eles começam a atribuir, essas mesmas pessoas, a sua ligação com Abraão como pai, e toda essa relação de adoração, de culto, de religiosidade dentro de uma perspectiva judaica. Abraão é o grande pai deles. No entanto, arrependimento e conversão precisa ser a nossa reação quando o homem ouve o Evangelho e responde: sim, eu creio. Ou talvez com a pergunta daquele homem, lá no capítulo 8 de Atos: o que importa? O que eu preciso fazer para ser batizado? Foi uma pergunta que antecipa, mas a resposta é o quê? É lícito, se creres. Diante do Evangelho, nós temos duas alternativas, uma boa, e uma ruim. Nós não cremos e somos condenados, nós cremos e somos salvos. Jesus então veio para salvar o pecador arrependido. Esse é o teor desse desejo de Cristo, falando para esses homens que não conseguiam olhar para Cristo e ver nele o grande Salvador, a grande oportunidade para a sua vida. A minha pergunta, e o meu desejo também, primeira pergunta: se realmente você crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa pergunta, ela vale para todos nós, porque muitas vezes a minha resposta é sim, um sim tão distante e vazio, mas eu creio mesmo, eu vivo como um discípulo de Jesus Cristo, ou pelo menos eu busco viver como um discípulo de Jesus Cristo, ou eu não creio, talvez. Se todos creem, é importante que sirvam esse Cristo como discípulo, porque creem. E se você não crer, esse é o momento de crer em Jesus Cristo, porque o que está em jogo não é pouca coisa, é a morte ou a vida eterna. Isso é mais sério do que as contas que nós precisamos pagar amanhã. Isso é mais sério do que as coisas boas que nós vamos fazer amanhã, do que os passeios, quem sabe, ou outra coisa. Isso é mais importante. Então, o homem que cuida da sua alma diante de Deus, de fato, esse é o homem sábio. Vamos orar a Deus para que Deus nos ajude na nossa conduta como filhos de Deus.